Aline, você recebe mães? Você já recebeu mães de ai, tô desesperada, em pânico, o que eu faço com meu filho? Sim, como que eu vou me comportar diante a esse diagnóstico? Eu recebo mães perdidas, né? Onde eu vou procurar ajuda, que tipo de ajuda. E recebo mães também numa fase que a gente costuma chamar de negação, né? Eu recebi esse diagnóstico, mas eu não aceito, eu não concordo, esse diagnóstico está errado. E hoje, graças à evolução das tecnologias, vários tipos de terapia, quando existe uma intervenção precoce muito bem realizada, multiprofissional, quando existe uma escolha de uma terapia que surte efeitos rápidos, acontece um up tão grande no desenvolvimento que aí que questionam mais ainda o diagnóstico. Não é. Né? E elas ficam, assim, as que eu já acompanhei, sempre com uma dor, né? Eu gostei da fala da Marli, porque nós que somos mães, a gente quer uma plenitude para os nossos filhos. E quando de repente surge um diagnóstico, é TEA ou TDAH que seja, opa, e aí, quais vão ser as limitações? Então, nesse desespero, né, é muito interessante ter uma escuta que vai poder orientar essa mãe, né? Então, que escuta que vai ser essa? Vai ser uma escuta psicológica, ou vai ser uma escuta da fono que tem experiência, ou do neuropediatra, ou da psicopedagoga, ou da terapeuta ocupacional, e assim por diante. São várias especialidades que podem intervir numa precocidade, que a gente fala que é o ideal, né? E o mesmo ocorre quando se é diagnosticado mais tarde. É claro que a gente vai perder uma oportunidade de intervenção muito, muito profícua, né, que seria ali nos primeiros anos de vida, mas não é impossível desenvolver habilidades, né? Eu sempre falo que nós precisamos tratar o sujeito da forma que ele chega. Chegou com 1 aninho, chegou com 2, chegou com 3, chegou com 16, chegou com 32, igual um depoimento que eu acabei de receber de uma grande amiga de Belo Horizonte. Ela falou que a cunhada dela, vou até abrir aqui, gente, porque são muitas. Obrigada pelas participações, são muitas participações. São mesmo, tem várias perguntas aqui. E ela coloca que a tia, né, do filho dela é autista, mas só fecharam um diagnóstico quando ela já tinha 32 anos. Então, ao longo dos anos, ela foi convivendo com a situação sempre em uma perspectiva de déficit, mas o diagnóstico trouxe uma certa libertação deste lugar e tem ajudado a família a trabalhar a condição sob outras perspectivas mais acolhedoras. Então, o diagnóstico, além dele permitir uma intervenção precoce que vai estimular o desenvolvimento, que vai fazer com que a criança transite ali dentro do espectro, às vezes era grave, de repente virou leve. Por quê? Porque houveram intervenções eficazes. O diagnóstico lá tardio, ele pode trazer uma certa paz, um certo entendimento. Nossa, por isso que eu tinha dificuldade nisso? Por isso que para mim era tão difícil ir numa festinha e para todo mundo era fácil, né? Então o diagnóstico, mesmo que tardio, ele pode trazer uma tranquilidade tanto para o paciente propriamente dito, quanto para a família, né? E às vezes acontece o diagnóstico ser às vezes do familiar, vamos dizer assim, pai ou mãe, a partir do diagnóstico do filho, né? Às Sim, vezes tem, tipo muito assim, comum. tem o filho ou a filha que tem o transtorno do espectro, fica assim, mas eu era assim quando criança, era assim, então começa... Provavelmente ele também tinha. E eu gosto muito de ressaltar, doutor Nathanael, essa questão do espectro, porque quando eu fui estudar, eu fiquei muito maravilhada. Por quê? Porque o diagnóstico, nós já falamos aqui em outras lives, ele é importantíssimo porque nós vamos analisar o diagnóstico clínico. É importante ressaltar que não dá em exames. É óbvio que a medicina, a fono, a própria psicologia estão muito avançadas, estão em constante atualizações. Porém, ainda não é um diagnóstico que se dá no exame. Não tem um exame. É um diagnóstico
é complicado muitas vezes, Marli, porque ele é clínico. É de observação. É de né? observação, E de eu coleta de dados e observação. E é o que né? eu falo, às vezes, né, só pegando um gancho da sua fala, com os pais, que é o seguinte: então vamos fazer o tratamento do atraso da criança, não do diagnóstico. Né? Então, isso eu falo muito com ele. O tratamento Então, às vezes vem antes. isso, falei, vamos ver o que está atrasado, o que ele tinha que estar apresentando, o que você, né, que a mãe me traz nessa anamnese. Porque eles ficam tão, assim, os pais ficam tão. Hoje a gente tem a internet, né, que está aí tudo pode ler, pode ter conhecimento, pode estudar, tem vários cursos, né, que são, mas eu acho assim, que a gente tem que ter em mente o quê? Né, os familiares que estão assistindo, né, o pessoal, e o que a gente tem que pensar? Que existe um ambiente, né, então assim, que para ele deu certo, para o outro não dá, às vezes para o outro não dá, então assim, eu atendo várias crianças com espectro, mas se perguntar para mim, você segue uma regra? Não tem como seguir uma regra, foi o que eu falei com uma mãe essa semana. Ela falou assim, mas meu filho, eu queria que meu filho saísse da escola e viesse correndo para mim. Né? Por que ele não faz isso? Eu falei, calma, a gente está trabalhando para isso. Mas por que as outras crianças fazem? Eu falei, porque você é a mãe dele, você é o pai dele, ele tem uma mãe, tem um pai, ele tem um ambiente diferente, né? Um ambiente que propiciou isso para ele. Isso aí eu tô falando de 2 crianças que têm o espectro, né? Então, se não de uma criança que se diga, né, fora do espectro. Então, por que ele faz isso e o meu não faz? Né? Lógico que a gente sempre compara, né? A gente tá ali, mais uma porta de escola, a gente sempre vai comparar, né?